bem com vocês? Uma feliz Páscoa a todos. Quero nessa noite desejar. Quero te pedir para abrir a sua Bíblia, aproveitando que você está de pé, em Mateus, capítulo de número 16. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. E versículo 23, pode ser o 23 até o 25. Quantos acharam, digo amém. Amém. A palavra de Deus diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos, se algum homem... vamos ao 23, perdão. Mas ele, virando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa a mim, porque não tens gosto das coisas de Deus, mas da que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder sua vida por minha causa, achá-la-á. Amém? Se aceite com liberdade, dando glória a Deus nessa noite. Louvado seja Deus. O Senhor falou ao meu coração neste final de semana. E aquilo que o Senhor colocou ao meu coração para trazer para os irmãos é noite de Páscoa. E eu aqui agradeço a Deus por esta oportunidade. É uma honra poder estar no altar num final de semana que a gente relembra a morte, a ressurreição de Cristo. Louvo a Deus também pela vida do nosso pastor e de todo este ministério, toda essa família Adonai. E observando e tentando compreender aquilo que Deus está a ministrar ao meu coração este final de semana, eu comecei a entender que muitas vezes nós pregamos aqui neste altar e nós trazemos algo da parte de Deus. Mas o que tende a me preocupar é que é muito rápido, é muito veloz, com que as pessoas elas se esquecem com aquilo que é ministrado em cima de um altar. Muitas vezes, não falo de mim, falo em geral, homens de Deus trazem algo aqui para as nossas vidas. Mas a tendência, infelizmente, é que no máximo terça-feira a gente já esqueceu do que foi pregado, daquilo que foi ministrado. Às vezes, Deus fala de maneira tão íntima com a gente, seja através de uma pregação, de um louvor, seja através até mesmo às vezes de uma profecia, de uma palavra revelada, uma palavra específica a nós. Mas quando a gente se vê, a gente já parece que esqueceu de tudo. Porque a tendência do mundo é nos oprimir de tal forma que a gente perca não somente a fé, mas a lembrança daquilo que Deus falou. Ainda ontem eu falava com os jovens aqui que nós precisamos ter o coração de Noé. Deus falou com Noé uma vez só. Precisou uma vez só Deus falar com Noé. Ele cumpriu aquilo que Deus pediu para ele naquele tempo, e com aquilo que Deus entregou para Noé, ele salvou toda a sua casa e cumpriu um propósito que Deus tinha para a vida daquele homem. Então eu creio que nós precisamos ter uma mente, um coração igual ao de Noé. E a cada dia que passa, quando se fala em pregar o Evangelho, quando se fala em pregação da palavra, algumas coisas têm mudado dentro de mim. Uma delas é o entendimento, a concepção, que todo pregador, seja ele novo, mais velho, seja ele de cunho evangelístico, seja ele usado na profecia, seja ele usado no ensino, o nosso papel, além do ensino da palavra, de expor as Escrituras, é encurtar a distância entre o povo e Deus. Foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para gerar clareza e fogo no coração dos ouvintes.
Nós fomos chamados para encurtar essa distância. Então, eu quero que você entenda, porque aquilo que vai ser ministrado essa noite, talvez não seja o que você aguardava ouvir para um culto de domingo à noite. Eu sei que é gostoso quando a palavra nos empolga, quando a palavra é que Deus vai realizar o sonho, vai fazer e vai acontecer, mas muitas vezes a prioridade de Deus é diferente da nossa. Amém? Então, que a gente consiga entender essas verdades que estão muito claras para mim nessa noite. Quando eu leio esse texto, o Espírito Santo ele fala ao meu coração sobre aquilo que Jesus está prestes a fazer. Nesse cenário aqui, Jesus está a poucos dias de ser crucificado. E de repente ele entrega algo para Pedro, que infelizmente foi mal interpretado pela Igreja Católica, em que Jesus ele olha para Pedro e diz que sobre esta pedra, sendo ele o fundamento, ele edificaria a sua igreja. Ele olha para Simão e chama Simão, e olha para Simão e diz: tu és Pedro, que na etimologia da palavra significa lasca de pedra. É Jesus olhando para Pedro e dizendo: você será o primeiro pastor, a primeira pedrinha que eu estou colocando sobre esse fundamento. Por que você está falando dessa forma, Tiago? Porque uma coisa que Deus também tem me incomodado nesses dias é que nós precisamos expor a verdade com mais convicção nesse altar. Nós não podemos ter temor daquilo, porque existem pessoas debaixo de cegueira espiritual caminhando para o inferno. E infelizmente muitas pessoas se equivocam nesse versículo. Acreditam que foi constituído ali um papado, ou que Pedro era o fundamento da igreja, quando na verdade o fundamento da igreja é Cristo. E a Bíblia diz que Cristo é a palavra encarnada, ou seja, este livro aqui chamado Bíblia Sagrada ainda precisa ser o centro da vida de todo cristão. Ele é o nosso manual de fé. Assim que Pedro recebe esta palavra de Cristo, Cristo começa a expor para os discípulos que ele iria para a cruz, que a cruz o aguardava. Mas quando isso acontece, em certo momento, o mesmo Pedro que acabara de declarar que Cristo era o Filho de Deus, ele puxa Jesus de canto e começa a dizer: Senhor, tu não vai para a cruz, tem misericórdia de ti mesmo, poupes a tua vida. Tu não precisas ir para o madeiro, tu não precisas sofrer desse jeito. Essa sua narrativa de sofrimento não é necessária. E Jesus, ele olha para Pedro, e é engraçado porque ele não fala com Pedro. Ele fala com algo que está tomando o coração de Pedro, e segundo o texto é o próprio diabo. E Jesus olha para Pedro e declara: ei, Satanás, para trás de mim, porque tu não tem conhecimento das coisas de Deus. Tu só conheces e só tens conhecimento das coisas do homem, das coisas da terra. Sabe o que eu aprendo com isso? É que às vezes está diante de nós uma proposta do céu, só que nem sempre a proposta do céu é confortável. Nem sempre a proposta do céu, aos nossos olhos carnais, aos nossos olhos humanos, é algo assim maravilhoso. Às vezes Deus está nos propondo para gastar mais tempo em oração, e orar não é fácil. Às vezes Deus está nos propondo gastar mais tempo em jejum, e se abdicar de alimento não é fácil. E no primeiro momento alguém começa a falar no meu e no teu ouvido: para que ir para tanta igreja? Para que orar tanto? Para que se abdicar tanto de alimento? Para que se consagrar? Para que ler tanta Bíblia? Para que buscar o batismo com o Espírito Santo? Você não precisa disso. Mas nessa noite eu venho te dizer que essa não é a voz de Deus. Essa é a voz do inimigo, tentando te amarrar na situação que você está vivendo. Mas a voz de Deus é: os meus caminhos são melhores do que os teus. Os meus pensamentos são mais altos do que os teus. Por mais que o caminho seja difícil, a conclusão dele ainda é o meu propósito perfeito para a tua vida. Então Jesus, ele combate aquela mentalidade de Satanás, que quer na verdade fazer com que ele desista. Porque, irmão, se Jesus não vai para a cruz, aonde estaríamos nós?
se Jesus não fosse espremido, não fosse esmagado pelo próprio Deus, como a palavra diz, que aprove Deus moer Jesus, aonde estaríamos nós? E nesta noite, nessa introdução, é sobre isso que eu queria trazer no primeiro momento. A cruz de Cristo é aquilo que deve estar no centro da nossa vida. Perceba que na cruz de Cristo nós temos a maior referência bíblica de pelo menos 3 aspectos. O primeiro deles é amor. O segundo deles é o poder da renúncia. E o terceiro deles é o propósito. Na cruz, Jesus, ele por amor se entrega. Na cruz, por amor, renuncia à sua própria vida. E renunciando à sua vida na cruz, por amor, ele cumpre o propósito de Deus aqui nessa terra. É interessante porque a mensagem do Evangelho, ela se trata de uma boa notícia. A boa notícia é: fomos salvos pela cruz de Cristo. Eu sei que hoje, tanto o mundo cristão se expandiu, nós temos o mundo gospel, nós temos todas as religiões, nós temos as plataformas, nós temos inúmeros tipos de igreja, inúmeras placas, inúmeras linhas de teologia, e hoje nós podemos escolher. Há um tempo atrás, quando o pregador pregava, o povo mudava de vida. Hoje o povo muda de igreja, está mais fácil, você vai conforme você quer viver a sua vida. Mas uma coisa é fato: o centro do Evangelho, o centro daquilo que Jesus fez, ainda é a cruz. Foi por ela que somos salvos, é por ela que fomos resgatados, é pelo sacrifício dele que temos acesso a Deus hoje, é pela morte de Cristo que eu e você recebemos a paz e a vida eterna. Então a cruz, ela é ainda o centro do Evangelho de Jesus. E eu queria discorrer com vocês algumas características de Cristo. Porque quando a gente fala que Cristo, ele morre na cruz por amor. E hoje, como Páscoa, nós relembramos isso. Eu preciso te fazer entender quem Cristo era. Coloca para mim Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Filipenses 2, versículos 5 ao 8 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, escute isso, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Ontem, quando nós conversávamos com os jovens, nós falávamos um pouquinho sobre o ministério de Jesus na terra. E é interessante porque Jesus, ele se faz homem sendo Deus, irmão. Ele encarna, ele se faz homem. Cresce primeiro debaixo da obediência dos pais, avança na obediência da lei, e quando chega aos 30 anos, inicia o seu ministério, agora ele está debaixo de obediência do seu Pai Celestial. É interessante porque quando ele inicia o seu ministério, ele passa 40 dias de jejum no deserto, e em 40 dias de jejum no deserto, ele é tentado pelo diabo. Só que no deserto, sendo tentado pelo diabo, a Bíblia nos mostra que ele vence o inimigo como homem. Ele não vence Satanás como Deus. Ele tem autoridade para vencer o diabo, mas ele prefere usar a palavra e manter a sua humanidade, porque ele quer nos mostrar que mesmo quando estamos passando no deserto, ainda não é a melhor opção ceder aquilo que Satanás está nos apresentando. Ele está nos dizendo: eu como homem
passei dificuldade, passei fome, enfrentei o deserto, mas não ouvi a voz do inimigo, nem aceitei a sua proposta. E no deserto ele enfrenta Satanás com a palavra. Você vai ver depois, no caminho que Jesus percorre na terra e na sua vida toda, que ele vai fazer muitos milagres. Mas eu posso até dizer que a maioria dos milagres de Jesus, o intuito que ele tinha não era se mostrar para ninguém, não era de nenhuma maneira provar que ele tinha um poder maior ou que ele era o cara, não. A ideia de Jesus era para que crescem que Deus o enviou e que ele era o Filho de Deus. Ele operava tais maravilhas, ele operava tais sinais. Por exemplo, quando os 4 amigos descem um paralítico diante de Jesus em uma maca, e ele olha para aquele paralítico e diz assim: perdoados estão os teus pecados. A Bíblia diz que aqueles que estavam dentro da casa, principalmente os religiosos e fariseus, eles começam a olhar para Jesus e coagir entre eles ali, fazer um comentário no seu coração dizendo: quem esse homem pensa que é para perdoar pecados? Aí Jesus, entendendo e discernindo o coração daquele povo, ele olha para o paralítico e diz: para que vocês saibam que o Filho do homem tem poder para perdoar pecados na terra, assim eu te digo, paralítico, levanta e anda. E o homem levanta e anda. Outros milagres Deus fez por misericórdia, através da fé daquele que o procurara, e ele os curou por amor. Mas eu fico abismado mesmo quando chega no período da crucificação. Jesus, homem, ele vai para o Getsêmani, e ele está tomado de pavor e opressão maligna. Ele se prostra no Getsêmani e passa uma madrugada com o seu pai, e a oração de Jesus é uma oração humana. Ele diz: Pai, se tu puderes, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. A Bíblia diz que ele suava gotas de sangue. Se você pesquisar, a própria medicina prova que isso é um estado extremo de agonia humana. Seus companheiros de oração, por conta da opressão maligna, estão todos em sono profundo, ninguém consegue orar com ele. Um homem chamado Judas, que há poucas horas ele lavou os pés em comunhão numa mesa de Santa Ceia, é o mesmo que encontra ele na madrugada com os soldados romanos para prendê-lo. Com um beijo ele identifica quem é o mestre, e o mestre é levado e preso pelos romanos. Quando ele está agora sendo chicoteado, ele passa toda aquela agonia e aquela aflição como homem. Algumas horas depois ele é crucificado no madeiro em uma sexta-feira. E a Bíblia diz que, como homem, ele se entrega naquele madeiro. As profecias diziam que nenhum osso dele seria quebrado. Então, na cruz, após uma agonia terrível, ele olha para cima, entrega o seu espírito ao seu Pai, dizendo: está consumado. Os 2 ladrões têm os seus ossos quebrados, mas quando o soldado olha para Jesus, nota que ele já está morto. Ele fura ele com uma lança, e a Bíblia diz que quando ele retira a lança, sai do corpo de Jesus água e sangue. Porque assim como ele é a fonte da água viva, ele também é aquele a qual derramou o seu sangue e nos comprou a preço de sangue na cruz do Calvário. Nesse momento, ele entrega o seu espírito. João capítulo 19, versículo 30, diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Cristo se entrega, renuncia, cumpre seu propósito e a vontade do Pai, remindo e resgatando a humanidade do pecado, trazendo essa boa notícia, a esperança de vida eternamente, novamente com Deus.
Agora, a pergunta que Deus me fez chegar é esta: por quê? Nós temos muitas explicações, evidências teológicas que nos dão clareza sobre o porquê que Cristo morreu na cruz. Nós sabemos que Ele era o Cordeiro que estava separado lá antes da fundação do mundo para morrer em nosso lugar. Nós também sabemos que Cristo mesmo se entregou, procurando fazer a vontade do seu Pai. Se você estuda as linhas teológicas, você aprende que Ele é o sumo sacerdote, Ele é o próprio sacrifício, e nós temos muitas explicações do porquê que Jesus morre na cruz. Mas a que mais me fascina está em João, capítulo 3, e versículo 16. Por que é que Jesus morreu numa cruz, Tiago? É porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhe para quem está ao seu lado e diga para essa pessoa: foi por amor. Foi somente porque Deus nos amou primeiro. Foi somente porque Deus nos escolheu primeiro. Aleluia. A resposta para o que Deus fez por nós é a forma de como exaltou Cristo por cumprir o seu propósito é amor. Eu quero prosseguir, mas antes de eu prosseguir, feche os seus olhos. Erga suas mãos por 2 ou 3 segundos e agradeça a Deus por esse amor. Porque se não fosse por esse amor, nós não estaríamos aqui. O diabo quer que você viva uma vida egoísta na terra, sem se lembrar do seu Criador. Mas hoje Ele está dizendo: eu te alcancei por amor. Você está aqui porque eu te amo e vai permanecer na minha presença, porque o meu amor te sustentará. Então nós temos na cruz de Cristo a referência e ao mesmo tempo o fato executado. O significado prático do que é amor se chama cruz. Porém aqui há um mistério. Se Cristo fez tudo isso por amor, em Mateus capítulo 16, versículo 24, nós temos um singelo convite. Convite esse que transfere toda responsabilidade de decisão para nós. Jesus olha para Pedro e declara: Pedro, se alguém, quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nessa noite eu vim pregar algo da parte de Deus para a sua vida. E isso que eu quero pregar nessa noite, resumidamente você precisa tomar uma decisão por amor nessa noite. Jesus não obriga ninguém a seguir Ele. Jesus não obriga ninguém a estar na casa dele. Você não é obrigado a ter santidade.
Você não é obrigado a ter um relacionamento com Deus. Você não é obrigado a conhecer o seu Senhor. Porém, você também, caso não queira, também não estará com Ele no dia que Ele voltar. É decisão. Não é, Jesus não é banana na feira não, gente, para nós estar oferecendo Jesus como se Jesus fosse um aplicativo, um tênis, um carro, qualquer coisa dessa terra. Nós temos até que repensar o nosso apelo no final da pregação. Nós temos até que repensar a forma que nós chamamos o corpo de Cristo de igreja. Porque assim como Paulo falou, eu tenho em meu corpo as marcas de Cristo. Qual que é o problema? Nós não seguimos a Cristo por amor. Muitas vezes estamos tomados de medo, tomado de outras intenções, ou simplesmente influenciados por alguém. Mas aqui dentro ainda não houve uma decisão. É interessante, porque no versículo 25, Jesus, ele faz uma segunda colocação. Ele diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, vai achá-la. Eu posso te dizer duas coisas nessa noite. A primeira é: você pode até não querer seguir Jesus, mas você só vai encontrar alegria de verdade nos pés do Criador, na presença de Deus. Não existe outro lugar na face da terra que você encontra propósito de vida a não ser aos pés de Jesus. Agora, a segunda coisa que eu entendo é: Cristo, quando declara isso para Pedro, ele está indo para um lugar. Quando ele olha para Pedro e diz: tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Para onde Cristo está indo? Para onde? Para a cruz. Sabe, Deus trouxe uma reflexão tão poderosa ao meu coração, tão tremenda, que eu entendi duas coisas. A primeira: seguir a Deus é por amor. Porém, depois que nós tomamos a decisão de seguir a Deus, nós precisamos tomar a decisão de obedecer a Cristo por amor também. Então, quando nós dizemos: Senhor, eu quero te seguir, o que nós precisamos fazer? Primeiro, se esvaziar de nós mesmos e tomar a nossa cruz, para que então nós possamos segui-lo, para sermos crucificados junto com ele. Paulo, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas agora. Sabe, irmão, o que eu acho interessante é que a exortação que o Senhor trouxe ao meu coração hoje é 2 pontos. O primeiro: seguir a Cristo é por amor. E depois, praticar o que Ele disse por amor também. E o único ponto que o Espírito pediu para mim pregar para vocês essa noite, essa segunda parte da mensagem, é para crente.
é pregar sobre o amor ao próximo. Pastor, a cruz é a renúncia de Cristo, é o sacrifício de Cristo, é a morte de Cristo, é a oferta de Deus. Só que não é sobre Jesus ali. Ali há um propósito de Deus, que é o plano da salvação para a humanidade. Então, quando Jesus olha para Pedro e diz: toma a tua cruz, negue a ti mesmo e siga-me. Literalmente, Jesus está dizendo assim para Pedro: bora comigo morrer por alguém também? Bora comigo sofrer por alguém? Bora comigo se sacrificar um pouquinho mais por alguém? João capítulo 13, versículo 34 e 35 diz assim: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Aí o versículo 35: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amor e obra de Deus são ações, gente. Bota para mim 1 Coríntios, capítulo 13, por favor. Quem está me ouvindo, diga amém. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que retine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Próximo. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Sabe o que é que Deus falou ao meu coração? Eu não quero performance, eu não quero aparência, eu não quero um status, eu quero uma entrega total na minha presença, e quero que vocês amem uns aos outros, para que vocês cumpram o meu propósito maior, que é alcançar pessoas. O que é a Páscoa, gente? Sacrifício e ressurreição de Cristo. E por quê? Por alguém. Sabe, toda vez que eu colocar uma roupa para vir para o culto, seja tocar, seja pregar, seja ficar na porta, seja cuidar de alguma coisa, seja recolher um alimento, seja uma evangelização, seja uma oferta, não é sobre eu, Tiago. É sobre alguém que Jesus quer alcançar através da minha vida. É sobre alguém que Jesus quer mudar a história através da tua vida. É sobre alguém que a igreja está passando de largo, mas hoje Jesus está dizendo: volte a olhar para aqueles que ainda não foram alcançados. Olha o texto de Coríntios. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, se não for por amor, não tem valor nenhum para Deus.
Não, Tiago, mas eu estou buscando o dom. Eu vou pregar, eu vou profetizar, eu vou tocar, eu vou fazer. Não, eu estou construindo uma empresa aqui e quando der certo eu vou abençoar todo mundo, eu vou fazer e vou... Não, mas espera aí, qual que é a sua motivação para isso? A gente precisa, entender que evangelho é no primeiro momento esvaziar-se de si mesmo, tomar uma cruz e seguir os passos de Jesus. Pastor Joel Paulino escreveu uma frase esses dias e eu achei interessante. A frase diz assim: não podemos mudar pessoas, mas podemos ser uma inspiração para a transformação delas. Quando queremos mudar pessoas, o interesse é nosso e o sacrifício é delas. Mas quando inspiramos pessoas, o interesse é delas, mas o sacrifício é nosso. Isso é amor. Isso de fato é alguém que, por exemplo, busca ser cheio do Espírito Santo. Para quê? Para olhar para alguém e julgá-lo. Eu oro e você não. Eu vou em todos os cultos e você não. Eu tenho um lindo casamento e você não. Não. A Bíblia nos ensina. Quando Pedro está indo orar, às 15h, no templo com João. Mas quando ele está entrando no templo para orar, atividade espiritual, tudo que um homem de Deus precisa fazer, orar. Mas antes de entrar no templo, o olho dele bate com um paralítico na beira da porta do templo. Aí o paralítico me diz para Pedro: me dá uma esmola. Pedro olha para ele e diz assim: eu não tenho esmola, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, só o que eu tenho é poder de Deus e unção, e isso que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Mas o detalhe do texto é: Pedro estendeu a mão e ajudou a ele dar os primeiros passos. A pergunta que eu te faço hoje: quem você está ajudando nos últimos dias? A quem que você está estendendo a sua mão? Tem alguma lista na sua oração que não sejam coisas, mas sejam pessoas? Qual é o seu propósito de vida como cristão? Partindo para o fim. Eu essa semana estava estudando e conheci a vida de um homem chamado Viktor Frankl. Ele é o pai da logoterapia, um neuropsiquiatra austríaco e judeu. Este homem nasceu e atravessou as duas maiores guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, este homem chamado Viktor Frankl, ele é preso por nazistas e é levado para um campo de concentração. Passou 3 anos em campos de concentração nazista, onde perdeu sua mãe e sua esposa, morta por nazistas. Ele escreveu um livro após ser liberto do cativeiro em 1945. E o livro se chama Em Busca de Sentido. E nesse livro, pastor Dirceu, ele explica a rotina do campo de concentração. E ele observa, e ele traz no livro dele, não é um livro religioso, é uma bibliografia, mas ele fala no livro que a maioria dos judeus que conseguiram sobreviver nos campos de concentração foram aqueles
que buscavam manter outro vivo. A maioria dos homens que buscavam a própria sobrevivência morreram lá. Mas no livro ele explica que aqueles que buscavam ajudar os outros dentro do campo, no fim da guerra, a maioria estavam vivos. Eu fico imaginando, vem uma porção de pão seco para cada um, mas tem um mais doente. Alguém abria a mão daquele pão seco para o outro. Estava uma noite muito fria, alguém estava em estado hipotérmico, quase morrendo. Alguém abria a mão do seu cobertor para aquecer o seu próximo. E assim a guerra foi passando. Porém, a maioria dos que saíram vivos foram aqueles que estavam de olho em alguém que estava morrendo. Foram aqueles que estenderam a mão no pior momento de alguém. Foram aqueles que foram movidos por esse amor aqui, que é o mesmo amor de Deus em Jesus, que deu a sua vida por mim e por você. E é isso que Ele quer da sua igreja. Um amor poderoso. Um amor que te mantém vivo, porque você precisa manter outro vivo. Um amor que faz você se movimentar, porque você precisa ajudar outros a se movimentar. Um amor que te mantém pertinho de Deus, porque você precisa levar Deus para alguém que está distante. Esse é o princípio do Evangelho. Esse é o princípio de Cristo. Esse é o conceito da cruz. Cristo foi morto em uma sexta-feira. Nesta sexta-feira Ele entrega a sua vida pela humanidade. Deus entrega algo que a humanidade nunca poderá lhe pagar. Eu quero finalizar hoje te dizendo o que é graça. Sabe o que é graça? É você dar ou fazer algo por alguém, que esse alguém nunca vai poder te retribuir, mas você faz por amor. O que Deus fez por você na cruz do Calvário, você nunca vai poder retribuir. Pastor, eu posso jejuar 40 dias, pregar um ano todo dia, ganhar almas para Jesus, ser o homem mais honesto da face da terra, mas eu nunca retribuirei o que Deus fez por mim, porque isso se chama graça, e é isso que Deus quer para a sua igreja, que venhamos caminhar na graça, fazer tudo pela graça e com amor, porque Ele nos amou de graça. Na sexta-feira Deus deu uma oferta que o mundo nunca mais poderá pagá-lo. E Cristo, a oferta, que morreu, que renunciou, que venceu como homem a cruz. No terceiro dia, aquele que se entregou por mim e por você numa sexta-feira, no terceiro dia, no domingo pela manhã, o Pai o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu um nome que está acima de todo nome, e um dia toda a boca confessará e todo o joelho se dobrará diante de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se coloque de pé nessa noite. A minha oração nessa noite é a mesma de Paulo, do capítulo 2 de Filipenses, verso 5. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
Irmão, eu ando apaixonado pelo fogo. Eu ando apaixonado, irmão. Mas não faz sentido se eu pregar sem amor. Eu amo tocar aquele violãozinho ali, ó, mas não faz sentido se eu subir ali para tocar sem amor. Eu amo vir para a igreja. É muito bom botar um terno, vir cultuar, mas não tem valia se eu chegar aqui e não amar os meus irmãos. Deus nessa noite está nos chamando para uma profunda reflexão. Se o conceito do evangelho é a cruz, e a cruz foi alguém morrendo em meu lugar para me dar vida, o que é que eu não posso fazer em favor de alguém? Nessa noite eu quero orar pela tua vida. Eu queria que você abraçasse alguém agora no banco mesmo. Eu quero fazer uma oração. Eu quero que você reflita sobre a cruz nessa noite. Eu quero que você feche os seus olhos e eleve a sua alma agora para o Monte Caveira, em que aquele homem dilacerado estava pendurado naquele madeiro, com o seu sangue escorrendo pela madeira, totalmente sem fôlego de vida já, amassado e oprimido pelo diabo, moído pelo seu próprio pai, mas a intenção dele era dar vida para alguém, a intenção dele era levantar alguém que estava caído, a intenção dele era ser o remédio para algum ferido, e o Pai se agradou dele. Ele entrega o seu espírito na sexta-feira, mas no domingo ele está vivo e hoje está entre nós, Surabaia, e está aqui nessa noite dizendo: amai uns aos outros como eu amei a vós. Urabai de Candaraba Suribicaia. Sinta a presença de Deus aí onde você está. A cruz te libertou, a cruz te salvou, a cruz te levantou. Oh, Urabacandaraba Suribicaia. Oh, glória, 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 glória. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício, Pai. Oh, meu amado Senhor, nós te louvamos. Oh, Rabahassuri Bicandarabaia. Será que alguém pode falar a língua do céu agora? Será que alguém pode falar a língua do céu agora? Urabacandarabassuri Bicandarabaia. Espírito Santo de Deus. Urabassuri Bicandarabashaya. Ularabaia Arabacandarabaya. Urabarabassuri Bicandarabai. Em nome de Jesus, cadeias estão sendo quebradas agora. Correntes estão sendo quebradas agora. Satanás está recuando agora. Porque Deus, o general de guerra, oh, Rabai, Arabacanta, Arabacanta, Arabaia, ele está se movendo na igreja, ele se move pela igreja, ele se move através da igreja.
Arabaia, cante, orabaia. Espírito Santo de Deus. Nessa noite nós temos alguém que quer reconciliar com Cristo. Temos alguém que quer reconciliar com Cristo nessa noite. Vem à frente. Eu quero orar pela tua vida. Se temos alguém, por favor, se manifeste agora. Vem à frente que nós queremos orar pela tua vida. Você que quer se reconciliar com Jesus hoje. Você que quer nascer de novo pelo Espírito hoje. Eu te convido a vir à frente em nome de Jesus agora. Urabacante, orabarrassuri bicanta. Elarabaia, subicante, orabarrai. Espírito Santo de Deus. Temos alguém? A porta está aberta. Hoje você tem a oportunidade de se entregar para Jesus uma vez mais, de reconciliar a sua vida com o Mestre. Temos alguém? Se estão todos bem, eu vou passar para o nosso pastor. Mas que sejamos como Moisés. Senhor, mata-me, mas dá vida ao povo. Senhor, mata-me, mas dê vida ao povo. Se matar o povo, eu morro junto com o povo. Urabaia, cante, orabaia. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Pastor Dirceu.